Tá. Tinha uma coisa para te falar também. Quando eu terminar a palestra, vai ficar uma imagem. Eu não vou sair do share screen para ficar a última mensagem, tá? Tá certo. A gente já está, viu? Já estamos ao vivo. Já. Boa tarde a todos. Se por acaso alguém já estiver conosco, participando, estamos aqui em mais uma live do Irmã Francisca. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos. Hoje a nossa live será com a Margarida. Estamos aguardando apenas um minutinho para dar 14 horas para nós começarmos. Eu acho que é minha internet que está ruim, viu? Será que nós estamos ao vivo? Porque não está aparecendo comentário nenhum. Estamos. Gente, por acaso alguém estiver nos ouvindo, por favor, coloque um sinal aí de fumaça para a gente saber que nós estamos ao vivo, que está dando tudo certo com a tecnologia. Já estamos, sim, porque eu estou acompanhando aqui com o celular. E nós já estamos no ar. No ar. O Arthur já se manifestou. Muito obrigada, Arthur. Obrigada, Lídia. Boa tarde para vocês. Olá, Obrigado Lídia. pelo retorno. Obrigada, Arthur. Então, vamos dar início à nossa live de hoje. Já estamos no horário. Eu gostaria de convidar a todos que nesse momento, onde estiverem, se puderem, fechar os olhos, relaxar, serenar os pensamentos, ir acalmando o coração, respirando lenta e profundamente, para facilitarmos a nossa conexão com a espiritualidade, com Jesus, nos desligando dos nossos desafios do dia, dos nossos problemas, das nossas aflições, procurando deixar tudo de lado por alguns momentos e apenas nos entregarmos a esse momento que é unicamente nosso. É o momento de fazermos o bem a nós mesmos, nos acalmando, nos espiritualizando. Muito obrigada, Jesus, espiritualidade amiga, por nos conduzirem até este momento, por nos intuírem e nós temos atendido a intuição de escolhermos estar aqui, recebendo os ensinamentos de Jesus, nos conectando a tantos companheiros encarnados e desencarnados, e juntos podemos fazer uma prece, estudar o Evangelho e elevar os nossos pensamentos até Jesus. Que estes sejam momentos de recolhimento, de aprendizado e de muito benefício ao nosso corpo e à nossa mente.
Fica conosco, Jesus, nos intuindo, nos iluminando e abrindo os nossos pensamentos e o nosso entendimento para tudo que nos será passado. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, amigos. Podemos começar, minha amiga? Podemos. Eu trouxe hoje um tema muito importante, e que ele trata dos preparativos na espiritualidade, muitas vezes com a nossa participação, para o nosso retorno aqui à vida corporal, para uma nova oportunidade de aprendizado, porque somos espíritos imortais, e como espíritos imortais, todas as reencarnações traz como objetivo a busca da perfeição, né? Então, eu vou colocar agora aqui os nossos slides. Bom, eu não pus. Você me diz depois, Lúcia, por favor. Tá. Na hora que entrar, eu te aviso. Não? Ainda não. Espera aí, fiz alguma coisa errada aqui. Só um minutinho, que hoje nós estamos apanhando. A tecnologia está dando uma surra na gente hoje. Mas a gente ganha. O importante é não desistir. Com certeza. Abriu, Margarida. Tá ótimo. Então, meus amigos, o tema escolhido é Prelúdio do Retorno. E Prelúdio do Retorno, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no livro 2º do Livro dos Espíritos, no capítulo 7 especificamente, quando ele trata do retorno à vida corporal. Nós estamos sempre muito preocupados, né, com o momento da nossa desencarnação, quando nós retornamos à pátria espiritual. Mas existe também todo um preparo na espiritualidade para o nosso retorno, para a vida material, para vivermos uma experiência física. E esse retorno, com esse nome que é dado de prelúdio, se a gente for buscar no dicionário, o significado de prelúdio significa um passo inicial, uma preparação que antecede a realização de um evento. Então, seria toda a preparação que antecede o evento retorno ao plano físico. E para que eu pudesse dar introdução ao tema, eu gosto de trazer assuntos correlatos que nos levam a pensar, que nos levam a compreender a ação misericordiosa de Deus para com cada um de nós, como seus filhos, nestas trajetórias que fazemos em viver no plano físico, retornar ao plano espiritual e temos uma nova oportunidade de estarmos novamente aqui encarnados com esse objetivo do nosso aprimoramento moral. Então, para introduzir o tema, eu trouxe uma notícia de 2014. Ela esteve na mídia e uma manchete que trazia a seguinte notícia, que os pais registram os 10 dias de vida do filho Zion. A criança trazia uma anomalia genética fatal, conhecida como trissomia 18, ou síndrome de Edwards. E que esta síndrome, ela provoca anomalias cardíacas, malformações renais, entre outros problemas que comprometiam a continuidade da vida desta criança. Os pais tinham esse conhecimento. E para registrar cada momento da vida do quarto filho, dizia a manchete, eles publicaram fotos e vídeos na internet do encontro com os irmãozinhos, festejando e sabendo que a criança não iria completar um ano de vida, a família comemorou
o aniversário de 1 semana de vida do Zion. E mesmo sabendo que estava na 20ª semana de gestação, sabendo do diagnóstico, a família não optou pelo aborto. Ela nem sequer cogitou pelo aborto. E o menino, o Zion, ele sobreviveu por 10 dias. Então, aqui nós poderíamos pensar assim, diante de uma situação como essa, e desconhecendo o que a doutrina espírita já nos traz, muitos de nós poderíamos questionar os acontecimentos, esses acontecimentos nesta família. E poderíamos pensar, falta de sorte do casal? Azar? Foi destino que essa criança viesse desta maneira? Ou poderíamos ainda perguntar-nos, por quê? Por que esta criança veio desta forma, nesta família? Ou ainda, poderíamos entender e perguntar para quê? Qual o objetivo que Deus permite que uma criança nesse estado venha nascer num lar? E quais são as lições a serem aprendidas? Quais os despertamentos que devem fazer parte desta vivência? O que a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito? Então, eu gostaria de levá-los, assim, numa linha de raciocínio, para concluirmos de que a justiça de Deus, assim como a sua misericórdia, nunca erra. Nós, ainda que não temos capacidade de compreendermos as lições que chegam até nós, mas que aos poucos nós vamos despertando para isso. Então, eu trago para vocês o livro Religião dos Espíritos, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz uma lição intitulada Reencarnação e Progresso. E ele inicia dizendo: o mundo é, assim, nossa escola. E a família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. Então, toda escola tem a sua sala de aula, e nessa sala de aula convivemos com os nossos colegas, nesta aprendizagem. E ele faz, então, uma referência ao agrupamento familiar como os nossos colegas, né? Os nossos, o grupo estudantil a que pertencemos. E ele nos diz ainda que o lar é a banca da experiência. E esse lar pode ser tranquilo, suave, feliz, ou ele também pode ser conturbado, com problemas inúmeros de convivência, enfrentando muitas vezes doenças físicas, doenças mentais, mas é a banca de experiência, porque é ali, no reduto do lar, que nós vamos adquirindo o estofo moral que necessitamos. Vamos sendo colocados em provas, nos embates difíceis dos relacionamentos. E ele ainda nos diz, os adversários representam o papel de fiscais, os filhos difíceis, a companheira ou o companheiro que não nos compreende, são aqueles fiscais escolares que vão saber se nós estamos realmente aprendendo, se conseguimos vencer a nós mesmos diante dos embates. E é o próximo, aquele que está bem próximo de nós, dentro do nosso lar, que representa estes papéis, que fazem com que a gente busque lá no íntimo dos nossos sentimentos a melhor maneira de agirmos dentro do lar, para que esta sala de aula, que nós possamos obter os resultados mais produtivos. O Espírito Emmanuel diz assim: os parentes difíceis são cadernos de prova. Esta prova sempre, ela tem como objetivo atingir o espírito imortal que cada um de nós somos. Então, a aprendizagem é para a eternidade. Então, esses cadernos de prova é para avaliar quanto nós já agregamos valores
em nós mesmos como espíritos. Quantas virtudes nós adquirimos, porque nós só vamos saber no momento de aplicá-las. E as provas estão ali, próximas de nós. Ele nos diz ainda que, lembrando, a misericórdia divina nos permite que cursemos uma série de cada vez. É por isso que em cada reencarnação temos uma cota, né, daquilo que nós entendemos como sofrimentos, como amarguras, e que, no entanto, são desafios para comprovar aquilo que nós já abraçamos. Então, a cada reencarnação, estamos vivenciando o que necessitamos para nós como espíritos. E ele nos diz ainda, quando ele se refere a uma série de cada vez, nós temos que entender que aquilo que não aprendemos em cada série, temos a necessidade de repeti-la, com novas experiências, com novas estratégias de aprendizagem, nem sempre com as mesmas pessoas envolvidas, porque a evolução é individual, mas que é lá no lar que nós vamos encontrar estas oportunidades de crescimento. Em O Livro dos Espíritos, meus amigos, na questão 196, Kardec pergunta aos espíritos superiores: só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, ou seja, quando ele está aqui encarnado, segue-se que a vida material seria uma série, ou melhor, uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Olha o que ele pergunta. Se aqui na Terra, eu posso considerar a vida aqui na Terra como um depurador, que faz com que eu vá me purificando, faz com que eu vá me aperfeiçoando moralmente? E os espíritos respondem, sim, é bem isso. Eles melhoram através destas provas, evitando o mal e praticando o bem. Então, vê, aqui nós já entendemos a finalidade da reencarnação. Evitar o mal e praticar o bem através do quê? Da convivência com os nossos familiares. Mas eles acrescentam, mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. Então, nós entendemos aqui, meus amigos, que a reencarnação é uma oportunidade que nos é dada para que nós possamos reatar os relacionamentos mal resolvidos. E essas oportunidades são dadas a todos, a nós e àqueles que convivem conosco. E são inúmeras reencarnações pelas quais nós vamos passando. Com que objetivo? Para atingirmos o espírito puro. Qual é a nossa referência do espírito mais puro que esteve aqui na Terra conosco? Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência, para que a gente possa, através dos seus ensinamentos, caminharmos com confiança, com segurança, que só através do amor é que nós vamos atingir esta pureza que tanto nós precisamos, alcançando um patamar melhor. Nós estamos ouvindo falar já há um longo tempo de que estamos num planeta de provas e expiações, mas que estaremos em breve num planeta de regeneração. Mas não é o planeta. O planeta físico passa por transformações já há muito tempo. Mas somos nós. O nosso perispírito vai se transformando no material mais sutil, mais leve, permitindo que nós fiquemos no mundo de regeneração. Ou alcancemos um mundo melhor. Mas esta purificação do nosso perispírito vem a partir da nossa mudança moral. E aonde nós encontramos este apoio, esta estrutura que permitirá que nós nos modifiquemos? Em primeiro lugar, no nosso lar.
No livro Encontros e Desencontros, Richard Simonetti traz uma lição intitulada Do que é feita a vida. Não é uma interrogação, é do que é feita a vida. E ele diz assim, que a vida é feita de encontros e desencontros. Essa lição é muito bonita, ele traz uma clareza de ideias muito grande. Nós sempre recebemos com muito amor, com muito carinho, aqueles que reencarnam no nosso lar. E aí vai passando o tempo, nós vamos encontrando as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de compreensão no lar, são os desencontros. Olha que interessante. Ele diz assim, que os encontros exprimem experiências programadas pela providência divina, para os parceiros de jornada humana, obedecendo a finalidades diversas. Ele já nos chama a atenção que não estamos no lar com aqueles que não precisamos. Não existe o acaso. Nós estamos em contato com aqueles irmãos que nos comprometemos em vidas anteriores e nos comprometemos agora, vindo antes a recebê-los nos nossos lares. Ele está dizendo que há uma programação reencarnatória. E quais seriam essas finalidades diversas? A superação de desentendimentos. Então, quando nós nos encontramos nos nossos lares, nós estamos cercados de espíritos amigos que nos auxiliaram nesta programação. E apostaram em nós e nas situações tudo que pudéssemos encontrar para alcançarmos a vitória. Ninguém veio para sofrer. E ele diz assim, viemos juntos para a reparação das ofensas. Muitas vezes nós nos colocamos sempre como os ofendidos. Quando a nossa visão é estanque, ela fica presa apenas a esta existência, nós não conseguimos muitas vezes entendermos como ofensores. Mas se estamos aqui, não importa quem ofendeu quem, e sim que estamos aqui para reparar. E só através da convivência, harmonização de adversários, já nos colocam que vamos encontrar no nosso próprio lar aqueles às quais nós fomos os adversários. Estamos tendo a oportunidade de reatar este contato agora sobre o mesmo teto, envolvido pelo amor paternal, filial, reconciliação dos desafetos, consolidação de afeições. Aqueles que ainda, apesar de filhos, apesar de irmãos, de companheiros de jornada, sentem, é uma questão de pele, muitas pessoas dizem, a aversão pelo outro. Vejam, é uma oportunidade de reconciliação. E aqueles que convivem conosco tão facilmente e que vieram com o objetivo de nos auxiliar nessa tarefa, é para que possamos consolidar as afeições, amá-los, porque hoje estão como nossos filhos, encarnações posteriores virão apenas como um amigo e que nós temos uma afinidade tremenda e muitas vezes identificamos mais que um amigo. Nós até dizemos assim, ele é mais amado que um irmão. Então, são consolidações de afeições, a construção da fraternidade. Porque é no nosso lar, com essas inúmeras reencarnações, em que nós vamos trocando os papéis, é que nós vamos aprendendo o amor fraternal. Porque hoje estamos marido e mulher, pais e filhos, em outras encarnações desenvolvemos outros papéis e com isso vamos ampliando o nosso amor para a humanidade. Olha que interessante. E ele ainda diz assim, Richard Simonetti, nos lembrando, filhos, cônjuge, pais, irmãos, tanto quanto amigos, mesmo colegas de profissão, parceiros de atividades variadas, surgem assim nos caminhos de nossa existência, ensejando preciosas oportunidades de fazermos o melhor.
Ensejar significa motivando, dando motivo para que nós aproveitemos essas oportunidades de fazermos o melhor. E se nós pararmos para pensar, quantas pessoas passam pela nossa vida? Quantas pessoas, por mais que a vida nos afaste, tem um lugar no nosso coração de amizade, de companheirismo, de gratidão. Isso são as oportunidades de fazermos o melhor de nós. Porque cada um deles é uma prova, cada um deles é uma página das lições que nós temos que aprender. E aí Richard diz assim, isso tudo foram os encontros. E os desencontros? Acontecem quando nós, inspirados em milenares sentimentos inferiores, como a agressividade, a prepotência, a ambição, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Isso é o que nós trazemos ainda dentro de nós. É aquilo que há milênios nós ainda abraçamos, que está lá no nosso inconsciente. E que quando diante de situações desencadeadas no nosso lar acontecem, nós deixamos isso vir à tona. Então, aí acontece o quê? Os desencontros. Conturbamos, ou seja, deixa de ser tranquilo o relacionamento com as pessoas que nos cercam. Isso é conturbar. Traz a intranquilidade, a incerteza, a insatisfação, porque esses são os desencontros. Porque o encontro foi programado pela espiritualidade maior, para que nós pudéssemos vencer as nossas dificuldades, formássemos os laços de amor. Mas nós, então, provocamos os desencontros porque ainda trazemos o mal em nós. Não é Paulo que diz isso? Eu desejo fazer o bem, mas eu ainda trago o mal comigo. Então, esses posicionamentos, esses sentimentos que nós ainda trazemos em nós, como é que nós sabemos que vencemos? A partir do momento que somos colocados em prova. E ele diz assim, e vamos transitando por caminhos tortuosos, não programados, que invariavelmente desembocam na frustração e no sofrimento. Olha que interessante. Os encontros faz parte da programação reencarnatória. O que nós vamos fazer com os encontros é escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos formando ou um caminho reto, né, de amor, de companheirismo, ou nós vamos transitar por caminhos tortuosos que não foram programados e que vão desembocar ou resultar no quê? Frustração, sofrimento. E ele diz ainda, não obstante, ou seja, não impede de qualquer forma que a bondade divina nos ofereça a oportunidade de retificar os caminhos, transformando desencontros em reencontros, capazes de enriquecer nossas experiências, sempre que nos disponhamos a ouvir os apelos da consciência, que é a voz do Criador dentro de nós. Meus amigos, nós, muitas vezes, falamos assim, a minha família é composta do meu marido e meus filhos. Todos que vão chegar nesta família, nós ainda na nossa prepotência, no nosso orgulho, dizemos que são agregados. Quando, na verdade, são oportunidades para que nós nos conheçamos e coloquemos em prática, ouvindo a voz da consciência, como nós temos que agir, sendo acolhedores, de braços abertos àqueles que chegam. Mas sempre entendermos que está em nós esta escolha. Como nos comportamos, como nós fizemos antes, e como os espíritos nos esclarecem, é escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio. O que desencadeia nestes acontecimentos e nas nossas escolhas, seja sofrimentos, separações, desentendimentos, é escolha nossa. Isso não é a programação reencarnatória. Muitos de nós pensamos assim, será então que Deus
seja o que Deus quiser, foi Deus que quis assim. Não. Vejam, quando nós estamos na erraticidade, quando nós desencarnamos, estamos no plano espiritual, quando nós tomamos consciência dos nossos equívocos, muitas vezes motivados até mesmo pelo remorso, nós vamos pedir a Deus, muitas vezes até implorar a Deus nova oportunidade. E essa nova oportunidade nos é dada pela misericórdia divina, através do quê, gente? Através da reencarnação. E esta reencarnação vai nos mostrar agora, com esta compreensão que agora nós trazemos, que ela não é nem um castigo e nem perdão. O perdão, como nós entendemos, que é o perdão das ofensas, então eu vou recomeçar tudo novamente, sem que eu tenha que construir. Então eu tenho remorso, mas me é dada a oportunidade de reconstruir. E também que eu possa pagar com o meu esforço aquilo que, de alguma forma, eu me comprometi. Então, a reencarnação, hoje nós sabemos que é sempre o tempo de recomeçar. E aí surge a oportunidade bendita, que é a reencarnação, que é o recomeço com aqueles que necessitam. Então, se inicia lá na espiritualidade, juntamente conosco, quando nós já alcançamos esse mérito, o merecimento, o prelúdio do retorno. Começam, então, os preparativos para esta nova empreitada aqui na Terra, através da nossa reencarnação. E para que nós tenhamos sucesso, para que nós alcancemos a felicidade, mesmo a felicidade que o mundo aqui na Terra nos permite ainda, sendo um mundo de provas e expiações. Eu disse assim, se for nosso merecimento, nós participamos na escolha, porque se não for do nosso merecimento, formos ainda muito enraizados no erro, não pedimos, não tomamos consciência das nossas necessidades morais, enfrentamos uma reencarnação compulsória, dentro das necessidades que precisamos, mas que já não tem a nossa participação. Então, antes de reencarnarmos, nós vamos avaliar os nossos erros, os nossos acertos, a que cometemos na vida precedente, né, na vida anterior. Verificamos o que seria importante corrigir, o que seria importante desenvolver em nós, quais os valores que desejamos e necessitamos consolidar. E os espíritos amigos, mais experientes, analisam junto com a gente, para que nós possamos acertar. Porém, nós temos que lembrar que os espíritos não impõem, eles apenas nos esclarecem, nos orientam, nos aconselham. Então, o planejamento reencarnatório, é importante que nós entendamos, ele não é ele é uma trilha em que nós vamos seguir, mas ele não é um trilho fixo. Então, nós conseguimos perceber, meus amigos, hoje, diferenciar que a reencarnação, ela é um ato de amor ou ela é uma punição? Então, nós conseguimos entender que ela é um ato de amor. É um processo de aprendizado, expondo-se a cada reencarnação a aprender aquilo que ainda não foi aprendido por nós. E nós conseguimos entender que a justiça se processa de forma a educar o espírito. Então, aquilo que a gente vê de uma forma assim, estanque, como é o caso que eu trouxe no início da nossa fala, ela é uma estratégia de aprendizagem para a criança que está nascendo e para a família que a recebe. Vejam que todos têm escolha, por isso é um trilho, não é ou melhor, sempre trocando, por isso ela é uma trilha, né, que ela é feita como uma orientação. Então, ela não é um trilho fixo, que não pode ser mudado.
Olha que interessante. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos conhecem a época em que terão que reencarnar? Ah, sim. Eu trouxe aqui ainda a imagem do menino, em que a gente poderia agora pensar como seria o processo de aprendizagem para o garotinho que viveu apenas 10 dias. Nós sabemos na literatura espírita, não é o caso, ou poderia ser o caso, que muitas vezes o espírito que lesou o corpo físico numa encarnação anterior, ele lesa também o seu perispírito. Então, ele necessita, muitas vezes, de cumprir um período aqui na Terra para a recuperação do seu perispírito. Esse espírito, como nós dizemos, existe uma programação reencarnatória. Ele poderia se negar a reencarnar nestas condições. E existe o aborto espontâneo, que os médicos muitas vezes não sabem justificar. Estava tudo bem, de repente, ao aborto. O espírito se recusando ao processo educativo. No caso da criança, poderia ser um período apenas para que ele recuperasse o seu perispírito aos poucos, em doses homeopáticas. E a família também tinha outra escolha, poderia realizar o aborto, ela já sabia das condições às quais esse espírito iria reencarnar. Não de acordo com os exames, o que a medicina apresentava. No entanto, optaram pelo caminho do amor, acolhendo esse espírito que ali estava. Veja que também seria uma prova para a família, se ela recusasse a seguir adiante com a gestação. Então, meus amigos, nós vamos entendendo que esse planejamento reencarnatório, ele pode realmente trazer para cada um de nós, para todos nós os envolvidos, um processo de aprendizagem. E nós, então, Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, se os espíritos conhecem a época que vão reencarnar. Lá no Centro de Planejamento de Reencarnações, como traz o livro Em Dois Mundos, em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação. Como não existe o acaso, e o tempo de preparo, esse prelúdio, ele é proporcional às necessidades educativas do espírito. Observe que muitas vezes as famílias que reencarnam, que vão receber um determinado espírito, foram escolhidas na espiritualidade, são preparadas para recebê-lo. E muitas vezes o trabalho da espiritualidade é fazê-los aceitar o espírito reencarnante. E isso, neste preparo, se existem desafetos de longa data, muitas vezes o preparo demora anos e anos para recolher naquele lar todos os espíritos envolvidos naquela problemática existencial. Então, esse preparo, ele depende, então, das necessidades espirituais de cada um desses seres que vai reencarnar. Aquela pergunta feita de Kardec aos espíritos, os espíritos respondem: os espíritos pressentem a época da reencarnação. Sabem que devem retornar a um corpo, mas ignoram quando isso acontecerá. E aqui nós poderíamos pensar: será que nós também pressentimos o momento da nossa desencarnação? Os espíritos mais evoluídos, eles têm, de alguma forma, esse pressentimento. Não com data, hora marcada, mas eles trazem esse pressentimento por estar em contato com a espiritualidade. Mas eles dizem assim: a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea. Esse vida espírita é a vida do espírito. Nós também, aqui como encarnados, não temos condições de ter a juventude eterna, a vida eterna, que não morrer nunca. O nosso organismo vai se degenerando, vai se transformando cada vez mais num veículo débil, frágil. Então, eu, como espírito,
Me desprendo porque não tenho mais condições de me manifestar. E na reencarnação, o espírito tem necessidade da vida corpórea para que ele possa desenvolver esses valores que só na prática nós vamos conseguir. Então, todos os espíritos, Kardec pergunta, se preocupam com sua reencarnação? Aqueles que estão na espiritualidade estão preocupados qual será o momento da sua reencarnação? Nós poderíamos pensar, e nós encarnados, estamos preocupados com a nossa desencarnação, com o tempo, como fazê-la de forma menos dolorosa, mais construtiva? Então, a mesma coisa, lá na espiritualidade, muitos espíritos não estão preocupados. Ele responde assim: há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo compreendem a reencarnação. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então, o Livro dos Espíritos vai trazendo para a gente esclarecimentos. É importante a gente pegar para ler, para estudar, para nos esclarecermos. E Kardec também pergunta: o espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Nós já tivemos oportunidade de comentar que o espírito reencarnante, o Zion, poderia ter se negado a reencarnar naquelas condições, provocando o aborto espontâneo. Então, vejam, os espíritos respondem: pode abreviá-lo, solicitando-o por suas preces. Então, o espírito pode abreviar o momento da reencarnação. Assim como também pode retardá-lo, se recusar ante a prova. O espírito pode sentir já a influenciação negativa da família, não se sentir encorajado à reencarnação, a passar por aquelas provas, e dessa maneira ele pode recuar ante a prova, provocando o aborto. Ele, o espírito, provocando, portanto, o desligamento daquele corpinho que estava em formação. E nós também, se um espírito encontrasse, Kardec pergunta ainda aos espíritos superiores, se um espírito se encontrasse bastante feliz por estar numa condição mediana na espiritualidade, se não tivesse ambição de progredir, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Olha que interessante. E os espíritos respondem a Kardec: não indefinidamente. Por quê? Progredir é uma necessidade que o espírito sente, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. Este é o propósito da destinação dos espíritos. Nós não podemos nos esquecer, meus amigos, que estamos todos submetidos à lei do progresso. E este progresso acontece quando colocamos em prática aquilo que aprendemos. Porque na espiritualidade, nós continuamos recebendo, quando despertos, as orientações, vamos a escolas, vamos a hospitais quando necessitamos, as escolas espirituais, onde recebemos orientações, onde nos estimulam a retornar com novo ânimo, com novo encorajamento. Então, há necessidade da reencarnação. A união da alma, perguntam Kardec aos espíritos, com este ou aquele corpo, é predestinada ou a escolha se faz apenas no último momento? Como nós falamos antes, não existe o acaso. Não estamos soltos, estamos submetidos a leis. O espírito é sempre designado antes, respondem os espíritos. Ao escolher a prova, porque deseja passar, pede para encarnar. E ele vai, então, ligar-se a este corpinho que está em formação e, junto com ele, passa por um processo de miniaturização, o espírito, e vai se ligando célula a célula a este corpinho que está se formando. Então, Kardec também pergunta aos espíritos superiores:
Ah, sim. Aqui há uma explicação de Kardec, dizendo assim, o espírito é sempre designado antes, ao escolher a prova porque deseja passar, pede para encarnar. Portanto, Deus que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que a alma se unirá a qual corpo. Então, esse espírito ligado ao corpo do Zion tinha necessidade de passar por esta reencarnação desta forma. Como nós enumeramos algumas das causas que poderiam ser, mas nós não sabemos, nós não temos esse alcance. Lá no Ministério da Reencarnação, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito que vai reencarnar tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? E os espíritos respondem: pode escolher o corpo, já que as imperfeições deste corpo são para ele provas que ajudam no seu adiantamento, se vencer os obstáculos que aí encontra. Embora possa pedir, a escolha nem sempre depende dele. Então, ele pode pedir. Se for de encontro às suas necessidades morais, lhe é permitido aquele corpo físico. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta pela providência divina, bem como as diferentes provas. Eu trouxe aí as crianças anencéfalas, que às vezes vivem em determinado período do tempo. As crianças com microcefalia, que vivem muito mais tempo, mas que trazem lesões, espíritos que reencarnam, que necessitam desse processo e precisam ser acolhidos com amor. Olha que interessante o que os espíritos nos dizem, especialmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Esta é um tipo de reencarnação compulsória. O espírito ainda não tem condições de escolher. Então, lhe é dado a prova necessária para que ele reconstitua o amor, a necessidade de aprendizagem. Como expiação, continuam os espíritos, o espírito pode ser obrigado a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderão tornar-se para ele uma punição. Tudo aquilo que desencadeia a partir de uma situação vivida aqui na Terra. As provas, então, são situações, experiência, que o espírito precisa passar para amadurecer. O espírito, não é o corpo. Aprender, testar a sua resignação, aprender as virtudes. E as expiações são situações que se vivenciam para refazer, para reparar o que fizeram de errado no passado, que foi uma atitude equivocada. Então, meus amigos, nós vamos entendendo que a reencarnação nem sempre é um processo expiatório, que o espírito veio passar por aquilo para refazer alguma coisa errada. Como nem toda luta no campo físico expressa uma punição. Quando nós vemos o sofrimento de uma pessoa que está no seu lar, nós muitas vezes emitimos um conceito, né, um juízo de valor. Está muito longe de compreendermos ainda os desígnios divinos. Nós vamos entendendo, então, eles nos dizem, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vem nos lembrar: não te habitues com isso a medir as dores alheias pelo critério da expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais no sacrifício do lar apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada por esperança de Deus. Então, nós muitas vezes pensamos, emitimos
um julgamento, achando assim, aquela família deve ter um débito enorme para receber uma criança nessa condição, e nós não sabemos avaliar a misericórdia divina, e nós sempre fazemos ao contrário, trazemos Deus para a nossa condição humana ainda tão inferior. E Deus, em suas leis, em seus desígnios, nos mostra a misericórdia, porque a justiça está sempre associada à misericórdia de Deus. Então, encerrando, nós trazemos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. E nós terminamos com uma frase de André Luiz, que diz assim: a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, que renova, que restaura e que aperfeiçoa. Nós temos que entender, meus amigos, a termos o ensinamento de Jesus, a termos olhos de ver. Entendemos que não estamos, por acaso, no lar que hoje nos acolhe, no lar que nós formamos, nos companheiros que temos à nossa volta, e acreditarmos que temos muito a agradecer a Deus por esta oportunidade bendita que nos é dada. Um grande abraço a todos. Minha querida Lúcia. Muito obrigado, Margarida. Agora, nesses momentos, eu convido a todos Tudo bem, Lúcia? convido a todos. Tá, eu perdi a imagem, mas o som continua, então vamos manter a nossa vibração e vamos elevando os nossos pensamentos ao mais alto, a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos ampara e que nos fortalece. E aproveitando toda essa energia que estamos recebendo, vamos nos colocar em posição receptiva para que possamos absorver toda a energia do passe. Quem quiser, quem conhecer o salão do Irmã Francisca, quem quiser se colocar lá em pensamento, pode se colocar para receber o passe com a confiança de que os espíritos amigos, a equipe de passistas do Irmã Francisca, estão nos direcionando toda a energia, todas as bênçãos de que precisamos neste momento. Muita gratidão, Jesus, por tudo que temos recebido. Gratidão por esta paz que nos chega através do passe. E agora, nestes momentos em que estamos tão plenos, tão iluminados pelo teu amor, queremos levar um pouco a todos aqueles que estão necessitados, aqueles amigos, aqueles parentes
que sabemos estarem precisando do seu auxílio, seja por um processo físico difícil, um processo mental, emocional, que todos possam se sentir amparados, sustentados pelas bênçãos que emanam de Jesus. Convidamos nesse momento o nosso amado Jesus a nos visitar nos nossos lares, a percorrer conosco cada cômodo do nosso lar, fazendo uma limpeza na nossa casa, uma limpeza fluídica, renovando as energias de medo, de tristeza, de dor, que possam ser modificadas por energias de amor, de alegria, de confiança, de muita luz em nosso caminhar. Que essa luz que Jesus derrama sobre o nosso lar possa se expandir por todo o nosso bairro, a nossa cidade, por todo o nosso Brasil, que nesse momento precisa tanto do seu amparo, Jesus. Que todos que em algum canto do nosso país ou do mundo estejam em necessidade, possam ser socorridos pelo teu amor, pelo teu amparo, pela tua luz. Gratidão imensa, Jesus, por esses aprendizados de hoje, por esses momentos de conexão, e que a sua luz se estenda a cada um de nós, e em especial a esses espíritos que estão reencarnando, que estão fazendo o seu processo de reencarne futuro, que se sintam amparados, acolhidos, amados e confiantes de que podem vir, que serão muito amados e que terão a força necessária para a sua caminhada. Gratidão imensa, Senhor, que o teu amor nos cubra hoje e sempre. Que assim seja. Muita gratidão a todos que estão conosco. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação na live. Queremos lembrar que nós temos sempre lives às quintas-feiras, às 2h, às sextas, às 19h, domingo, às 10h da manhã e na segunda, às 20h. Quem não puder participar no horário, pode acessar depois nas nossas páginas, no YouTube ou no Facebook e acompanhar lá. Agradecemos também a doação de todos que têm colaborado conosco para as cestas básicas e que quem quiser continuar colaborando ou quem não souber ainda como colaborar, temos as nossas contas, o número da conta lá nas nossas páginas do YouTube e do Facebook. Toda doação será muito bem-vinda e gratidão imensa a todos que já colaboram e que participam conosco. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de dia e que Jesus esteja conosco passo a passo nesse nosso caminhar. Muito obrigada a todos. Até mais. Obrigada, Margarida. Eu que agradeço, querida. Um abraço a todos. Fiquem todos bem.